Bom, então vou falar aqui rapidinho sobre a caixa de áudio usada nesse avião aqui, que eu equipei inúmeras outras aeronaves também, tá? É uma da Garmin, é o GMA 340. Bom, aqui nós temos então as indicações aqui de Marker Beacon, né? Aqueles, durante a aproximação em ILS, por exemplo, você vai ter as indicações aqui do marcador externo, do interno, né? E etc. Aqui nós temos o mute dessas indicações aqui, então pressionando aqui você deixa de ter o áudio, porém você sempre vai ter a indicação visual dessas lâmpadas aqui, ó. Pressionando aqui você faz aqui um teste total aqui do equipamento, né, de todas as luzes do equipamento. A gente pode também ver ela aqui, ó, tá? Então sempre a gente vai ver essa ligação, essas luzes aqui, independentemente de ele estar ou não selecionado, tá? Aqui nós temos os controles de volume do intercom, tá? Então nós temos o intercom do piloto e do copiloto, tá? Então o lado direito vai controlar por esse aqui e o lado esquerdo por esse aqui. Essa caixa aqui também tem um dispositivo, né? Falando ainda sobre os Marker Beacons, né? Que é esse Sense aqui, tá? Isso aqui é de sensibilidade. Tem High e Low. Se você pressionar aqui, colocar em Low, né? Você tem essa opção de você mudar High e Low. Estando em High, é utilizado, né? Você deve deixar em High quando você estiver fazendo uma aproximação em ILS, tá? Porque ele vai deixar na sensibilidade máxima para a recepção do sinal dos rádios faróis, né? Dos marcadores, quando você estiver fazendo uma aproximação em ILS. Você deixa em Low quando você estiver voando, por exemplo, se você estiver em cruzeiro, tá? Porque às vezes você está sobrevoando, você está em baixa altitude, aí 6, 7 mil pés, fazendo um cruzamento, por exemplo, de algum marcador, né? Fazendo um cruzamento de um aeroporto, aí vai aparecer um marcador, você pode deixar ele em Low, tá? Você vai diminuir a sensibilidade dele, tá bom? Eu vou deixar aqui em Low, tá? Bom, então aqui nós temos os controles, né? Nesse aqui tem 3 controles. Aqui na parte superior nós temos a para você ouvir e aqui para você falar, tá bom? Pressionando aqui, ó, eu consigo, por exemplo, vocês podem ver, ó, eu tô ouvindo e falando no microfone, né, usando o fone 1. Aqui, se eu pressionar aqui, eu estou ouvindo e falando no microfone 1, mas também estou copiando o que está sendo falado, né, com 2, né, no fone número 2, né, no rádio número 2, tá? Esse avião aqui tem 2 rádios, né? Cada um desses aqui opera individualmente, tá bom? E com 3, caso você tiver um terceiro rádio, a mesma coisa, tá bom? Aqui nós temos, se você clicar na parte inferior, ele já muda automaticamente, tanto para ouvir e falar no rádio número 2, e assim por diante, tá certo? Então, uma coisa que eu posso fazer eu posso ouvir num rádio, né, num determinado rádio aqui, eu posso ouvir por exemplo, aqui eu estou ouvindo esse rádio aqui, né, desse 430 aqui, porém, eu estou falando no rádio 1. Se eu pressionar aqui, eu posso ouvir o que está sendo falado aqui no rádio número 1, porém, na hora de transmitir, eu vou ter que selecionar a frequência, eu vou falar nessa frequência selecionada aqui embaixo, certo? E assim por diante, beleza? Então aqui você pode muito bem, por exemplo, deixar uma frequência por exemplo, se estiver voando no corredor, você deixa nos corredores aqui, e aqui você deixa já da torre, para você já ir copiando, ou então a TIS, alguma coisa assim, você já copiando as informações, tá bom? Aqui você consegue, clicando aqui, você vai ter a opção de identificação, é o ident, né? Dos rádios faróis, né, VOR, DME e ADF, tá bom? Então aqui você tem, quando você vai, por exemplo, fazer uma localizar aí, né, coloca aqui no rádio o VOR, por exemplo, e você pressionar número 1 aqui, você vai ouvir o código Morse do rádio selecionado nesse rádio aqui. Aqui no número 2 você vai ouvir o segundo aqui, tá bom? Bem intuitivo, fácil, tá? DME e o ADF. Esse aqui é equipado apenas com um ADF. Tem versões que são 2, tem 2 ADFs, tá? Esse aqui, por ter só o avião, esse aqui é um Cirrus, não tem ADF, tá? Mas ele vem na caixa, vem instalado aqui, tá disponível.
Quando ele vem 2 ADFs aqui, esse com aqui vem apenas um, tá vendo aqui, ó? Com 1, 2. Se você pressionar aqui, ó, você fala e ouve em ambos os rádios, tá certo? Isso aqui é interessante você fazer quando, por exemplo, um tá navegando e o outro tá fazendo fonia, tá auxiliando na fonia, né? Etc e tal, tá bom? Aqui nós temos o speaker. Se eu pressionar aqui o speaker, eu vou estar ouvindo aqui, ó. Tá bom? E aí a gente seleciona o quanto que você quer de ouvir aqui, no próprio rádio aqui, ó. Canhende é bravo. Tá? Aqui, PA, aqui nós temos o Passage Address, que seria, quando você pressionar aqui, você aperta aqui nesse botão aqui, e você pressionar aqui o PTT, aqui do rádio, aqui do avião, ele vai, o que você falar aqui, o que você, pressionando lá, o que você falar no rádio, ele vai mandar aqui na caixa, aqui no speaker, tá bom? É semelhante ao PA de um avião comercial, por exemplo, tá? Aqui nós temos a função Pilot. Se você pressionar Pilot, ele vai fazer o que? Ele vai isolar todos aqui no caso são 4 fones de ouvidos, né? Eu tenho o piloto, o do copiloto, que aqui é à direita, e dos passageiros atrás. Se você pressionar aqui, somente o piloto vai ouvir e também falar no rádio, tá bom? Então isso aqui é legal, por exemplo, quando você tem 3 passageiros aqui e você não quer que, ou então alguém fala assim, nossa, eu quero dormir aqui, mas não consigo dormir porque tá fazendo muito barulho, tá falando demais aqui no rádio, né? Então você pressiona aqui e aí você isola todos os demais, só você ouve e fala, tá? Da mesma forma, se você pressionar aqui Crew, os 2 aqui vão ouvir e falar, mas quem está atrás não vai ouvir e nem falar, não vai ouvir o que está sendo falado, tá? Ou seja, a pessoa pode estar conversando, você, mais uma vez, você isola agora as 2 pessoas que estão lá atrás e deixa só vocês aqui conversando entre si, tá certo? Então o pessoal lá atrás não vai ouvir a fonia, por exemplo. Muito útil também, eu uso bastante quando estou com um passageiro, tá certo? Que mais? Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Como eu falei também, que é a última coisa, que é o teste para você testar aí os indicadores, tá? E aqui faltou falar também, nesse botão aqui grande, aqui como vocês podem ver, ó, na parte de fora nós temos o Squelch e na parte interna é o volume, tá? Então eu consigo selecionar o volume mais ou menos aqui daquilo que você está ouvindo no seu fone de ouvido, tá certo? Basicamente, então, pessoal, esse aqui é o rádio, a caixa de áudio da Garmin, o GNS 340 aí, que equipa muitos e muitos aviões, muito utilizada essa caixa, tá bom? Curtiu? Por favor, deixa aí um like aí, se inscreve para motivar a gente aí a fazer também outros tutoriais rapidinhos aqui. Lembrando mais uma vez, se você tiver alguma dica aí, alguma coisa, deixa no comentário também, que se puder ajudar aí as pessoas, é muito bem-vindo, tá bom? Abraço.